E aí galera, esse vai ser um guia rápido de como obter as paletas de cores alternativas de todos os personagens do jogo até o momento, incluindo o boss final que a gente libera. Já aviso que não é uma tarefa fácil, mas o resultado é muito gratificante. No final do vídeo eu mostro alguns exemplos das cores que liberei. Já de início temos 4 conjuntos de cores liberados para todos os personagens. Se você tem as edições de pré-venda ou especiais, ganha também algumas skins e no caso da especial, uma cor extra que é a cor 9. As cores 7 e 8 são liberadas dentro do modo arcade, cada uma na sua forma. Para liberar a cor 8, você precisa concluir os 2 primeiros sets de missões do modo lição do personagem desejado. Se eu quiser a cor 8 do Wolverine, por exemplo, vou no modo lição dele e completo essas listas aqui. Feito isso, a gente consegue liberar a cor 8 deste personagem. Agora entrando no detalhe dos sets, a primeira lista é bem simples. A segunda pode azedar um pouco se você não tiver tanto costume com jogos de luta. São 10 missões de combo, e as 3 últimas podem complicar um pouquinho. Então aqui vai algumas dicas que podem te ajudar ou pelo menos economizar um tempo aí para você. Às vezes a gente está tentando um combo e já viu que não vai dar certo. Então para não esperar toda a animação dos personagens acabar, se você estiver soltando um especial ou coisa do tipo, ou os bonecos estão deslocados demais para que o combo dê certo, se a gente apertar o touch, ele vai voltar para o cenário exatamente no início da missão que você está. Já o R3, a máquina vai executar o combo para você ver como é que é feito. E aqui do lado direito, enquanto a máquina executa o combo, você consegue ver todos os inputs que ela apertou e o tempo exato de cada botão. Isso ajuda muito, tá gente? Às vezes, na sequência aqui do lado esquerdo que a gente está olhando, ele mostra que a gente tem que executar certos comandos. Porém, alguns botões de cancelar, por exemplo, quando a gente tem que fazer um combo aéreo e você tem que pular com o personagem e executar uma sequência de combos no ar, ele não mostra exatamente para qual direção o boneco está pulando, ou se de repente ele cancelou mesmo. Então esse tipo de detalhe, às vezes a gente consegue ver melhor quando a máquina está executando. Uma outra dica seria o uso do canteiro de parede, tá? Como assim? Algumas missões pedem que a gente execute um combo em muitos casos aéreos, onde o tempo de input é muito fechado. Então às vezes encostar o boneco no canto da parede pode facilitar a execução do seu combo. E por último, e não menos importante, para ser sincero é até a mais importante das dicas, tenha paciência e não desista. Agora a cor 7, pessoal. Essa a gente tem que entrar no modo Survival, também dentro do arcade, como eu havia dito para vocês. Tem uma notícia boa e uma notícia um pouco ruim. A boa é que atingindo o requisito, você libera a cor 7 para todos os personagens de uma vez. A ruim é que você precisa derrotar o andar 100 no modo Survival. E o boss é bem apelão. O Survival tem uma mecânica estilo roguelite, com cards de boost. Esses cards podem te dar aumento de ataque, defesa, dano elemental, de fogo, gelo ou outra coisa, dano de projétil, cura e outros, né? Cartas repetidas, quando você tem a opção de puxar uma carta nova, fazem você subir a própria carta de nível. Isso acaba por melhorar os perks dela, e em alguns casos, até ativar um perk novo que a carta não tinha. Temos no total 4 slots. O deck que você vai montar é a escolha sua, mas esses aqui foram os cards que eu usei. Vou mencionar algumas dicas que possam te ajudar. Depois do nível 50 mais ou menos, a IA começa a defender muito e pune pesado. Então o ideal é que você evite utilizar combos inseguros. Sempre tentar usar finais de combo que sejam safe on block, ou que te deixem longe do alcance se o oponente se defender, ou que o tempo de resposta para o teu personagem voltar para o neutro
seja mínimo possível, para que seu oponente não possa te punir. Para quem já joga jogo de luta, isso é o básico, mas para quem está começando e quer tirar o máximo proveito do jogo, isso pode ser novidade para você. Essa dica que eu vou mencionar agora, inclusive eu usei bastante no boss do andar 100, mas ela pode, e eu aconselho que você use o tempo inteiro, tá? Que é induzir o oponente a pular e usar o launcher nele, que é quando a gente aperta para baixo bola. E como que a gente faz isso? Pressionando bastante, chamando bastante assistência, fazendo combos sem parar no inimigo, desde que seja safe on block, utilizando projéteis. Se você estiver usando bastante projétil no inimigo, ele vai tentar pular e te punir por cima. E é nessa hora que a gente tem a abertura para fazer a execução do launcher, que é apertando para baixo bola. Agora essa é uma dica importantíssima, tá galera? Muito mesmo. O truque do save, né? Se a gente morrer nesse modo aqui, a gente volta do zero, lá pro primeiro inimigo. Pra gente se precaver sem nem precisar de backup na nuvem, a cada 5 inimigos, que são 4 normais e um boss, você escolhe um card e o jogo te oferece a opção de salvar e sair. Escolha essa opção e volte a lutar. Por exemplo, se a gente estiver no inimigo 43 e vê que vai perder, pause e volte para o menu principal. Lembra daquele save que a gente optou por fazer? O jogo vai te recarregar do último ponto desse save, que no caso seria após a partida 40, e a gente vai começar aí do oponente 41. É melhor enfrentar 3 inimigos de novo do que 43, né? Se não der tempo de pausar o jogo e a tela de KO subir, feche o jogo imediatamente. Abra o jogo novamente e você vai ver que você ainda estava lá no último ponto de save do jogo. Se ainda assim quiser uma garantia extra, aí sim você faz lá o backup do save na Plus ou na Steam. Com tudo isso em mente, derrotando o boss do andar 100 com essa estratégia, a notificação sobe e a cor 7 é liberada para todo mundo. Agora só resta as cores 6 e 5, que são muito fáceis. Para a cor 6, basta jogar 10 partidas online e você libera as cores 6 de todos os personagens. A cor 5 é liberada no modo episódio, especificamente para o time que você estiver jogando. Por exemplo, se você estiver jogando com os Avengers, ao finalizar o episódio inteiro deles, você libera uma cor 5 para cada um dos 4 personagens. Então basta fazer todos os episódios para liberar as cores 5 de todos os personagens. Vou deixar aí um showcase de alguns skins que eu liberei. Se curtiu o conteúdo, deixa o joinha, inscreva-se e até a próxima, galera.